Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba, Filhos DNA. São pessoas, principalmente crianças e adolescentes, que buscam certificar sua paternidade pelo exame do DNA. Em geral, esse exame é solicitado para forçar o homem a reconhecer a paternidade de alguém que quer ser declarado como filho. Também pode ser empregado pelo homem que quer negar a paternidade de alguém que a pede ou exige. Raramente, a mulher nega a maternidade. Portanto, é raro o pedido de exame do DNA para reconhecimento maternidade por esse motivo. Diferentemente dos pais, são as mães que pedem para provar que de fato são mães para confirmar a maternidade. No ano de 2000, atendi a alguns homens que descobriram ser pais DNA. São pais puramente biológicos e não há nenhuma convivência entre eles e os filhos. Dagoberto é um profissional bem-sucedido e bem casado com 2 filhos na puberdade. Sua família é bem constituída. Certa vez ele recebeu no trabalho um telefonema de uma garota que queria vê-lo. Depois de muita conversa, ela explicou que era a filha dele, resultante de um curto relacionamento de solteiro. Sua mãe assumira uma produção independente. Tudo ia conforme fora planejado até surgirem conflitos relacionais agravados pela entrada na adolescência. Como ela não conseguia mais conviver com a filha, revelou finalmente a identidade do pai e lhe deu o telefone dele, pois nunca perdera de vista o homem que escolhera e usara como doador dos genes masculinos. Na realidade, ele, sem saber, participara com o seu DNA na formação de um feto. Depois do brevíssimo envolvimento... bati a perna aqui, gente. Doeu. Envolvimento, ele nunca mais tivera notícia da mulher, tampouco da existência da filha, até ser procurado por ela. A frequência de pais biológicos que são descobertos em exames de DNA tem aumentado. Os homens que deparam com essa situação, em geral casados e com filhos, são chefes de família bem-sucedidos na profissão e bem situados social e economicamente. Numa despedida de solteiro, cercado de amigos, bebida e no clima de ser a última chance de aprontar, como se o casamento fosse lhe tirar totalmente a liberdade, o festejado noivo pode ser usado por uma mulher que deseja uma produção independente. A vítima é perfeita, vai se casar e não a procurará mais. Na maioria das vezes, a gravidez, longe de ser inesperada, pode ser premeditada pela futura mãe. O que ela quer é um filho, não um companheiro. Os nômades sexuais têm relações sexuais com quem encontram pelo caminho. Para a gravidez ocorrer, é preciso que o espermatozoide se una a um óvulo. Isso pode acontecer numa única relação sexual se a mulher estiver no período fértil. A mulher carrega a gravidez por 9 meses, o homem desaparece, esquecendo-se da relação sexual fortuita. O mais comum é que a filha e não o filho busque o pai, principalmente na adolescência, motivada mais por questões afetivas que econômicas. Ai, tá doendo meu joelho. Embora elas também possam existir, pois quanto mais os filhos crescem, mais caro se torna mantê-los. E o que faz o pai que descobre subitamente ter um filho já adolescente? Os filhos DNA costumam ser produtos de encontros anteriores ao casamento, mas pode ser fruto de relações extraconjugais que suscitam questões delicadas. Como contar à mulher? Como falar com os filhos? E se os filhos quiserem se conhecer? Leva ou não leva o novíssimo filho adolescente para morar com a família atual? Confusão está armada. Se o relacionamento é saudável, a esposa tende a se aliar ao marido para que trabalhem juntos e suportem essa carga. Em relacionamentos periclitantes, a descoberta pode precipitar crises e até rompimentos. Normalmente, as esposas aceitam com mais facilidade o filho DNA que é anterior ao casamento. Poucos pais levam os filhos DNA para dentro de casa, resolvem a situação de outra maneira, dão suporte financeiro, mas os mantêm à distância. É um problema e tanto, né? O filho DNA é um problema e tanto. Só que o problema não é a própria criança, o ser, né? A criança, o adolescente, ele não é problema. O problema é como ele foi feito e como ele está chegando na vida do casal, ao qual o pai foi utilizado aí para ter o sêmen, né? Então, essa questão do filho DNA
Na escola, eu não acredito ter passado por nenhuma situação semelhante. 32 anos de carreira, ou pelo menos que eu saiba, nenhuma mãe veio me comunicar que o filho de repente tem um pai. Eu não me lembro, não me recordo de nenhum caso como esse. Então, não sei se chegasse para mim um caso desse como professora, né, o aluno até então era filho só da mãe. Aí, de repente, a mãe já estava injuriada pelo comportamento do filho e tal, vai buscar o pai. E o pai aparecesse falando, nem sabia que era pai, eu, como professora, a gente orienta a terapia, né? Não tem para onde correr. É psicólogo, né? Mais para frente um psiquiatra, para analisar bem essa situação de como a criança está recebendo a notícia de ter um pai, a quem ele vai obedecer daqui por diante, né? Porque se a mãe vai atrás desse pai que até então não existia, é porque a criança está dando trabalho. Geralmente é o que acontece, né? Então esse pai tem que vir para suprir o que está faltando. E como que ele vai suprir se ele é o cara que não sabia nem que era pai? E às vezes não tem juízo para isso. Às vezes aqui o Sanitiba ainda falou que o cara pode ser casado, ter uma família, mas pode acontecer também de ser um cara descabeçado. Aí você chama para te ajudar e a situação ainda piora, né? Se a criança se sentir rejeitada porque o pai já tem outra família, a situação vai piorar também. Então, quem é que vai tirar o nó dessa situação? O psicólogo. O professor mesmo não tem capacidade nenhuma para se infiltrar no meio de um relacionamento tão tumultuado como esse. Então, para o professor, não é que ele vai lavar as mãos, né? Ele vai amparar a criança, ele vai notificar o psicólogo, tem relatórios que a gente tem que fazer enquanto professor, encaminha para um psicólogo ou um terapeuta para que ele possa trabalhar essa família, né? O comportamento da criança, né? De repente é um comportamento ruim e tem que ser comunicado a um especialista para o especialista chamar a família e trabalhar aquele comportamento da criança. Para o professor, é o que tem para hoje. Para os pais, aí já tem aquela coisa da adaptação, né? O recém-chegado pai vai ter que se adaptar com a ideia de que ele tem um filho. E ele vai ter que dar o mesmo carinho para aquele filho como ele dá para qualquer outro que ele já tem família formada ou que ele ainda não tem. Ele vai ter que crescer se ele ainda não cresceu, porque ele tem um filho, ele vai ter que ensinar esse filho. A mãe que segurou essa bomba por 6 anos, 7 anos, 10, 15, 20 anos e não comunicou ninguém da existência do pai, no meu ponto de vista, errou e errou feio, né? Essa produção independente para depois não aguentar o abacaxi e soltar o abacaxi de repente na mão de um recém-chegado, é como se estivesse desistindo do filho, né? E se desiste do filho, para que quis esse filho mesmo? Qual é a missão cumprida dessa mulher? Nenhuma. Qual é a responsabilidade dessa mulher na educação do filho? Nenhuma. Ah, mas ela não está aguentando, ela está precisando de dividir. Então, se ela está precisando de dividir, por que ela não fez um casamento tradicional para ter um companheiro e ter um filho e ter apoio? Se você não aguenta brincar, não tem um ditado que fala, se você não aguenta brincar, não desce no play, né? Então, a mulher que pega uma produção independente e depois não aguenta, desculpa, filha. Então, o mais errado nessa história toda, quem brincou com vidas nessa história toda, foi essa mulher, né? Ah, mas eu não sabia que ia ser assim. Então, pensasse 10 mil vezes antes de entrar na fila do DNA. Porque é uma atitude ousada, mas de muita responsabilidade. Então, se você não sabe até onde que podia chegar essa atitude, não tomasse, né? Nesse ponto, a professora Patrícia entra em cena muito dura. Se fosse, né, uma mãe chegando na escola, não sei mais o que eu faço com ele, eu vou dar pro pai dele. Aí a minha paciência é quase zero, né? Eu rezo a Deus todos os dias que me dê paciência, mas na minha profissão eu não teria, né? Porque é uma vida, e essa criatura tá brincando com vida. Então, produção independente, não. Eu acho que isso daí não deveria acontecer. E se é para acontecer, que a pessoa assuma isso até o final. Doeu a barriga, vai ter que dar um jeito de ir até o final com a barriga doendo mesmo. Não foi você que quis, né? Ninguém obrigou. Então, essa história de produção independente, quem você tem que estar pensando não é em você. São pessoas extremamente orgulhosas que fazem isso, né?
que acham que são a toda poderosa, que detém todo, né, o poder de resolver a sua vida, só que ela esquece que ali tem uma outra vida, não é a vida dela. Ela não está tomando atitude da vida dela, está tomando uma atitude que pertence a outra vida também. Então, filhos precisam de pai e mãe, precisam das duas mãos, uma de cada lado para apoiar a alavancada da vida dessa criatura. Então, se a mãe tem que passar pela prova de ficar sozinha e criar seu filho, é diferente. Eu fiquei viúva aos 8, quando meu filho tinha 8 anos de idade. Então, eu criei meu filho praticamente sozinha e não foi fácil. Tive que ter pulso de ferro, tive que ter carinho de ovelha, né, de carneirinho. Você tem que se desdobrar no trabalho, na casa, no lazer, nas necessidades básicas dele, na necessidade que não são básicas. Você tem que chegar, ver o filho ir para a faculdade, se desdobrar para pagar a faculdade. Então, assim, não foi fácil, mas eu não arreguei. Eu tive namoros durante esse tempo, eu nunca deixei ninguém se meter. Era uma produção independente contra a minha vontade. Mas eu fui aquela mãe que até o final, enquanto ele quis, eu estava do lado dele pro que der e vier. Então, nem todas fazem isso, né? Eu cansei de ouvir quando eu coloquei ele na faculdade: ai, você paga a faculdade pro teu filho? Eu falei: pago. Né? Ele trabalha, mas o que ele ganha é muito pouco, então eu pago sim. Ah, mas você tá fazendo errado, ele não vai valorizar. Ele não vai valorizar, ele chuta o balde em 2 tempos. Se ele pagasse, se ele visse sair do salário dele, ele ia valorizar, mas não, você pagando, você dando tudo para ele, vai chegar uma hora que esse menino vai chutar tudo. Eu não acreditava que fosse fazer isso, porque geralmente o filho ou a filha, quando vê que o pai e a mãe estão se desdobrando para que eles tenham estudo, eles querem concluir o estudo e ser o orgulho da mãe e do pai, né? Mas infelizmente, a maioria das pessoas que falaram para mim que ele ia chutar o balde estavam certas, ele chutou. Aí foi uma escolha dele, mas eu, enquanto mãe, eu fui até onde eu pude chegar, até onde ele permitiu que eu chegasse. Então eu sempre corri atrás sozinha para educar meu filho. Mas confesso que muitas vezes eu sentei, chorei e falei: poxa, o pai dele bem podia estar aqui para me ajudar. Porque é difícil. Não era uma opção minha, não era aquilo que eu queria. Eu não queria colocar uma pessoa diferente, um outro homem dentro de casa para ser pai do meu filho. Eu nunca consegui ver o meu filho com outra família. A família dele sou eu, a família dele é o pai dele. Então, não recrimino quem em casa pela 2ª, 3ª, 20ª vez, mas eu não me via nessa situação. E tem mulheres que são volúveis, tem mulher que coloca um monte de homem diferente, né, na sua casa, cada um com uma cultura, um conhecimento diferente, uma educação diferente, e o filho fica sambando no meio desses caras. Ah, esse aqui é seu pai. Aí o filho atua de acordo com aquele pai vai embora, esse aqui vai ser seu pai agora. Essas produções independentes é complicado. Então, mais errada nessa história aí, eu, Patrícia, acredito ser a mulher, né, que tem que ter mais juízo, né, não se submeter a situações como essa. Se você acha que é fácil, então atura até o final. Aí depois que já cresceu, ir lá procurar o pai, a criança fica totalmente confusa, o adolescente. Não faz sentido você colocar um adolescente que nunca viu o pai. Ah, esse aqui é seu filho. Aí o adolescente vai morar com aquela pessoa estranha. Imaginem a cena. Na minha cabeça não entra. E eu imagino que para terapeuta e psicólogo deve ser horrível trabalhar com cenas como essa. Porque parece que é um caminho sem volta. Parece que enfiaram a criança num buraco e tamparam, né? Ela tá sem saída. Com a mãe não tá dando certo, enfia na mão de um homem que ela nunca viu, dizendo que é pai dela. É complicado, né? Então, o que falta aqui, né, nesses casos, é a mulher. A mulher tem que ter juízo e não fazer esse tipo de coisa acontecer. Não por ela, né? Eu não tenho dó de adulto, mas eu fico me colocando no lugar da criança, do adolescente. A pessoa, depois de alguns anos, olha, esse aqui é seu pai. Como é que o adolescente vai se sentir? A quem ele vai obedecer? Qual é a referência que ele tem ali? Nenhuma. Então, serve aí, né, pra gente que é professor,
Psicólogo. Vai ter que correr atrás de um psicólogo para essa família, caso aconteça um tipo de situação como essa. E no caso dos pais, eu não vejo assim uma solução rápida, é tratamento, né? A família inteira vai ter que se tratar aí devido a uma atitude impensada, não muito correta, né? Fazer o quê? Mas tem família de tudo que é tipo, inclusive essa, filhos DNA. Eita! A sociedade ela vai se desdobrando em algumas coisas, gente, que sinceramente na minha cabeça não entra. Eu fico até sem saber como comentar, porque dependendo daquilo que eu comento, eu acho que eu vou me enrolar. Então é melhor a gente entender da seguinte forma. Mulheres, por favor, juízo. Né? Tenham seus filhos com responsabilidade e com família formada. Porque com família formada, dando estrutura já é difícil, imagina assim, achando que é a toda poderosa que pode se desdobrar em tudo e ainda dar conta do recado de ser mãe, que não é uma tarefa fácil. E professores aí em alerta, porque se acharem crianças desse tipo na sala de aula, tem que ser trabalhado. Essa criança está perdida, ela precisa de ajuda.